Olá pessoal, tudo bem? Professor Leonardo falando aqui e neste vídeo vamos falar um pouquinho sobre sistemas operacionais. Então vou diminuir aqui o tamanho da minha janela e mostrar os slides que eu preparei para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre sistemas operacionais. Então o que nós vamos conversar nesta aula? Vamos começar na primeira parte falando sobre a diferença entre hardware e software. Na segunda parte, nós vamos fazer uma aula um pouquinho mais prática, onde eu vou mostrar para vocês o sistema operacional propriamente dito. No caso, nós vamos trabalhar com Windows. Bom, mas vamos começar pelo início. Então, vamos partir para a primeira parte, que é a introdução, falando a diferença entre hardware e software. Para iniciar, eu coloquei aqui para vocês o conceito de informática. Muitas pessoas escutam essa palavra, mas muitas vezes não sabem o que significa. Informática é a junção de duas palavras, informação e automática. Ou seja, é o estudo do tratamento da informação utilizando-se como ferramenta básica recursos dos sistemas de computação. O que quer dizer isso? Você tem um conjunto de dados e você quer realizar um processamento em cima desses dados e obter uma saída, ou seja, uma informação. E isso, através de computadores, é feito de forma automática, certo? Então você processa informações de forma automática. É isso que significa, então, a palavra informática. Aqui, então, eu tenho o conceito do que é um computador. Computador é uma máquina que recebe e trabalha, ou seja, processa dados de entrada de maneira a obter um resultado ou uma saída. Para isso, o computador executa uma sequência de instruções que é chamada de programa. Certo, vamos desmembrar um pouquinho esta frase. A primeira parte fala então de processamento, entrada e saída. Fala também de dados e resultado ou informação. São conceitos importantes aqui. Então, um dado é tudo aquilo que você tem bruto. Então, imagina que você vai fazer o sensoramento de uma determinada área para saber níveis de temperatura e umidade, por exemplo. Esses dois dados por si só são dados brutos. Ou seja, você sabe que fez ali 25 graus e a umidade estava em 60%, por exemplo. São dados brutos, não querem dizer muita coisa. Agora, quando você faz um processamento em cima desses dados e obtém uma informação que vai chover, por exemplo, de acordo com esses dados, aí você está fazendo um processamento e obtendo uma informação. Então, dado, processamento, informação. São três fases bem importantes na informática. E por fim, o computador executa uma sequência de instruções, ou seja, um programa. Nesse caso aqui, eu sempre dou o exemplo da receita de bolo. Então, imagina que você é o computador e a receita de bolo é o programa que vocês vão executar. O que vocês têm como dados de entrada, ou seja, itens brutos? Você tem o ovo, você tem o leite, você tem a farinha e assim por diante. Você vai fazer o processamento destes dados de entrada, ou seja, você vai misturar estes ingredientes a ponto de você obter um resultado que a saída seria o bolo assado, certo? Para isso você executa um programa, que é a receita. Então lá na receita está: separe 2 xícaras de leite, separe uma xícara de açúcar, separe uma xícara de farinha. Então você vai realizando esses passos até que você obtenha a saída, que é a informação, que é o bolo assado, tá bom? Não esqueçam disso. E aqui, outra coisa também que eu queria falar para vocês é que computador, vocês não tenham em mente que é simplesmente um laptop ou um desktop, certo? Um computador pode ser um celular, pode ser uma Smart TV, pode ser um micro-ondas, pode ser uma máquina de lavar, pode estar dentro de um carro, né, num sistema de freios, enfim, sistema de controle de tração, na central multimídia. Tudo isso
pode utilizar um sistema computacional para realizar o seu trabalho, certo? Aqui eu coloquei então que um computador, no final das contas, ele é um sistema integrado composto por hardware e software. São duas palavras derivadas aí do inglês que significam coisas diferentes. Hardware é tudo aquilo que é palpável e software é tudo aquilo que não é palpável. Para ilustrar, eu sempre coloco o exemplo que hardware é aquilo que você chuta, ou seja, aquilo que você consegue interagir fisicamente, certo? Então você consegue pegar um monitor, você consegue pegar um teclado, você consegue pegar um mouse, uma impressora, o gabinete do computador. E software é aquilo que você xinga, ou seja, aquilo que você não consegue pegar, você só consegue visualizar na tela do seu computador, certo? Então é a parte lógica do computador. Aqui eu coloquei os componentes básicos do computador. Você pode perceber nessa imagem que existe o monitor, que é a tela, o gabinete, e aqui não confundir gabinete com CPU. Tem gente que diz, aqui é a CPU do computador. Não, a CPU do computador é uma coisa totalmente diferente. Nós vamos ver mais adiante no curso que CPU é uma parte integrante do processador do computador, certo? Então, essa caixa, digamos assim, que fica visualizável, né, vista por fora do computador, chama gabinete. Temos também o mouse e o teclado. Podemos ter ainda num computador uma caixa de som, um microfone, uma impressora, um scanner, entre outras peças possíveis. Computadores mais recentes, eles são mais finos, por assim dizer, e tem todos estes componentes integrados na tela. Então, esse tipo de computador é chamado de all-in-one, ou seja, tudo em um, numa tradução literal do inglês. Então, você pergunta, cadê o gabinete? Na verdade, o gabinete é toda a tela, né? Tudo está embutido numa coisa só. Então, ali dentro da tela está o processador, a memória, o disco rígido, a placa-mãe e assim por diante. Então, aqui tem um exemplo nessa imagem de um processador, certo? Então, esta pessoa aqui está segurando um processador e aqui embaixo nós temos uma outra peça de hardware que é a placa-mãe. Então, a pessoa está retirando ou está colocando este processador na placa-mãe ali no local especificado. Então, definição para vocês terem um texto para vocês lembrarem do que é o hardware. É a parte física do computador, ou seja, são as peças, os equipamentos que fazem o computador funcionar. O termo também se refere ao conjunto de equipamentos acoplados em produtos que necessitam de gerenciamento computacional. Ou seja, aqui nós podemos dar o exemplo de uma impressora. Você não chega na frente da impressora e pede para ela, por favor, imprima o meu trabalho da faculdade. Não. Você tem que ligar ela num computador e, através do computador, mandar uma instrução para ela imprimir o seu trabalho da faculdade. Tá? Então é isso que está significando esse tópico que eu coloquei aqui para vocês. Aqui eu coloquei uma rápida visão dos componentes ou dos principais componentes de hardware. Nós temos aqui do lado esquerdo os dispositivos periféricos de entrada. Pode ser um teclado, pode ser um mouse, certo? Pode ser um microfone, ou seja, tudo aquilo que, utilizando um desses dispositivos, você consegue entrar com informações para dentro do computador. Do lado direito, nós temos os componentes, os periféricos de saída, ou seja, tudo aquilo que te traz uma informação de dentro do computador. Por exemplo, a tela de vocês, né, um monitor, uma impressora, você também consegue obter dados a partir do computador. E aqui nós temos em verde
que seriam as memórias. Você tem, por exemplo, a memória de acesso direto. Você pode ter também memórias de armazenamento em massa, certo? Nós vamos falar mais detalhes sobre cada um desses componentes mais adiante no curso. Aqui é só para dar uma ideia geral dos componentes básicos mesmo. E aqui embaixo nós temos a unidade central de processamento, ou UCP, ou CPU em inglês, e dentro dela duas unidades bem importantes, que são a unidade de lógica e aritmética, que fazem cálculos, e a unidade de controle, que faz todo o gerenciamento do fluxo de dados entrando e saindo da unidade central de processamento, certo? E como é que esses dados chegam e saem? Através destas linhas aqui que se chamam barramentos. Novamente, nós vamos falar sobre tudo isso mais adiante no curso. Então, conceituando o que é o software. É basicamente um conjunto de componentes lógicos de um computador ou sistema de processamento de dados. Pode ser um programa, uma rotina ou conjunto de instruções que controlam o funcionamento de um computador. Então, um bom exemplo de software é o sistema operacional. Coloquei ali alguns exemplos: o Windows, o Linux, o Android, o sistema operacional de celulares, o iOS também é um sistema operacional de celular. Então, são exemplos aí de sistemas operacionais, que todos são softwares. Então, ajudam a controlar o funcionamento do computador. Aqui eu coloquei uma imagem então do Windows, que é um software, e coloquei um exemplo de outro software, que é um aplicativo, o LibreOffice Writer, que nós vamos trabalhar ao longo desse curso. Então aqui eu coloquei uma última imagem para referenciar para vocês que, apesar de nós termos aqui uma peça de hardware, ou seja, uma placa, certo, que você consegue pegar, dentro dela, ou seja, embutida aqui, nós temos uma tela e dentro dela nós temos um software, certo? Que é basicamente o que a gente consegue obter também com o nosso computador. Nós temos ali uma série de hardware, componentes físicos, e nós temos dentro dele um software. Aqui um conceito importante também. O software ele pode ser dividido em 3 categorias: software de sistema, software aplicativo e linguagens de programação. Este último item aqui, linguagens de programação, nós não vamos citar, nós não vamos trabalhar com ele no nosso curso, porque são conceitos mais voltados para o pessoal da computação, da ciência da computação e assim por diante. Para nós aqui o que interessa são os softwares de sistema e aplicativos. Dentro do software de sistema, nós temos 2 itens: o sistema operacional e os softwares utilitários, certo? Por que estes 2 itens estão dentro de softwares de sistema? Porque eles desempenham funções para o sistema e não para o usuário. Então, softwares aplicativos desempenham funções para o usuário. E aqui nós vamos ver, por exemplo, o processador de textos, o navegador, planilha eletrônica, apresentador de slides e assim por diante. Certo? Então, essa é a diferença do que é um software de sistema e um software aplicativo. Novamente, software de sistema é aquele software que desempenha uma função para o sistema. E o software aplicativo é aquele software que desempenha uma função para o usuário, certo? Então, coloquei aqui o que é um sistema operacional, alguns conceitos. Ele é o software de sistema, como vimos anteriormente, que coordena e supervisiona a ação do hardware. Então, é o sistema operacional que gerencia o uso do disco rígido, o uso da memória, o uso do processador e assim por diante. Então, por exemplo, quando você quer mandar imprimir alguma coisa na sua impressora, isso tudo, essas informações tem que passar pelo software do sistema operacional para você conseguir obter alguma coisa na impressora. O sistema operacional, também conhecido como SO,
possibilita comunicação entre as partes do computador. Então é ele que gerencia esse fluxo de informações lá entre a CPU, memórias, disco rígido, monitor, por exemplo. Ele é o primeiro software carregado na memória do computador. Então, quando você aperta o botão de ligar do computador, a primeira coisa que o computador faz é verificar se existe um processador, se existe uma memória, se existe um disco rígido. Essas são verificações de hardware. Logo em seguida, ele já começa a carregar o sistema operacional na memória RAM, certo? Que é a partir disso que vocês vão conseguir visualizar informações na tela. Porém, o SO fica armazenado de fato no disco rígido. Nós vamos ver mais adiante também que a principal diferença entre memória RAM e disco rígido é que a memória RAM, quando você desliga o computador, ela perde todas as informações. Já o disco rígido não. É por isso que quando você religa o seu computador, você continua tendo acesso aos seus arquivos, às suas fotos, aos seus vídeos, suas músicas. Então, alguns exemplos de sistemas operacionais. O Windows, talvez seja um dos mais conhecidos. O Linux, que é um software totalmente gratuito. E o macOS, que vem aí nos computadores Apple. E um software utilitário. Eu já falei para vocês que ele faz parte dos softwares de sistema. Por quê? Porque ele realiza uma função específica de hardware, ou seja, uma função para o sistema e não para o usuário. Então, por exemplo, um antivírus, um desfragmentador de disco e assim por diante. Ora, um antivírus, quando você instala um antivírus no seu computador, você está querendo tirar um vírus de você ou um vírus do computador? Obviamente, um vírus do computador. Então, ele está desempenhando uma função para o sistema. Por isso que ele está dentro da categoria de softwares de sistema. Alguns aplicativos, softwares utilitários, eles acompanham o sistema operacional. Por exemplo, desfragmentador de disco, ScanDisk e assim por diante. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre eles mais adiante também. Outros softwares utilitários são adquiridos separadamente, seja pago ou seja gratuito. Então, por exemplo, um antivírus, softwares de limpeza de disco e memória e assim por diante. E um software aplicativo, ele realiza uma função específica voltada para o usuário. Então, já falei para vocês ali, e ali está como exemplo no slide, um processador de texto, uma planilha eletrônica e assim por diante. Alguns desses aplicativos acompanham o sistema operacional. Vocês já devem ter visto aí o WordPad, o Paint, a calculadora, bloco de notas. Outros são adquiridos separadamente. Também podem ser pagos ou gratuitos. Como, por exemplo, o Microsoft Office, né, que é um software pago, e o LibreOffice, que é uma suíte de escritório totalmente gratuita. E é a suíte que nós vamos utilizar neste curso. Bom, eu deixei aqui alguns exercícios então para vocês responderem no Moodle e vou interromper esse vídeo por aqui e prosseguir com o restante da aula em outro vídeo. Então, por enquanto é isso. Nos falamos no próximo vídeo, pessoal. Até mais!